Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Nas Teias da Mente. Este é um episódio muito especial, já vamos explicar porquê. Estamos de novo aqui muito bem acompanhadas, Cristina. Olá, Cristina, como estás? Estamos muito bem acompanhadas porque temos novamente Alexandre Quintas connosco. Se bem se lembram, há 2 episódios o Alexandre esteve connosco, estivemos a falar sobre ciências forenses e hoje vamos voltar a falar sobre ciências forenses e criminologia. Mas hoje é um episódio especial porque desde já é o último desta temporada. Havemos de voltar e havemos de vos informar quando é que voltamos, mas é também muito especial porque estamos a gravar, não neste momento, mas estivemos a gravar este episódio ao vivo no Instituto Universitário Egas Muniz e como todas as coisas ao vivo, às vezes há problemas técnicos e foi o que nos aconteceu. Ali aqueles primeiros minutos da gravação do episódio não correram muito bem e não ficaram gravados. É isto. Achámos que a verdade é sempre a melhor opção quando as coisas não correm bem e esta é a verdade para este episódio, mas foram só uns minutos poucos. Tudo o resto vão poder ouvir de seguida. Mas decidimos juntar-nos novamente para recuperar esses momentos, para recuperar aquele primeiro tema que abordámos na gravação do episódio, que é a diferença entre criminologia e ciências forenses. Tivemos neste episódio pessoas na audiência a fazerem-nos perguntas, aliás esse era o nosso objetivo, era respondermos às dúvidas que pudessem vir quer dos alunos, quer dos professores e das outras pessoas que nos foram ver e que nos ajudaram a construir este episódio e por isso eu ia começar por aí. Aliás, ainda não te disse olá Alexandre, pois não? Olá Joana. Muito mal educada que eu fui. Alexandre, ia começar por aí, ia começar por te pedir que nos dissesse a diferença entre criminologia e ciências forenses. Ok, Joana. A criminologia foca-se no estudo do fenómeno, do crime como fenómeno. É, digamos, uma área científica mais ligada ao direito, à sociologia, e depois abarca um bocadinho de outras disciplinas, mas é focado neste epifenómeno e num estudo muito mais social. As ciências forenses, como instrumento ao serviço da justiça, são, digamos, é o conjunto das áreas científicas que permitem ajudar o sistema de justiça na sua decisão. E, portanto, podemos ter química, biologia, psicologia, física, geologia, e depois já disciplinas que emergem da conjugação dessas, como a documentoscopia ou a balística. No fundo, é a utilização de um método científico, mas não na descoberta, ou pelo menos no paradigma atual, não na descoberta de novos caminhos ou novas soluções, mas sim na sua aplicação para a obtenção de análise de vestígios e no fundo, a obtenção de prova que depois seja utilizada na decisão do tribunal. Então, completam-se, não é? Ou complementam-se criminologia e ciências forenses, não é? Complementam-se. Aí há outras disciplinas associadas, como por exemplo a criminalística, que tem a ver já com a recolha direta de vestígios em locais onde aconteceram crimes, sejam eles nos típicos crimes de cenário, que são o que vulgarmente é retratado no caso de homicídios, e como, por exemplo, num computador ou numa empresa em que se tem que fazer recolha de documentos. Portanto, a criminalística, no fundo, faz uma recolha dos vestígios, faz a preservação do que se chama a cadeia de custódia, que é absolutamente essencial para manter a integridade do que é recolhido desde o momento da recolha até fazer prova em tribunal. Sem isso quebra-se
um selo de confiança e não sabemos o que é que estamos a analisar. E também faz análises logo imediatas nos locais e, portanto, é uma disciplina à parte que é designada por criminalística. Muito bem. Obrigada por teres vindo repetir tudo isso outra vez. Sem problema. Vamos continuar o episódio com aquilo que foi a nossa conversa e eu acho que agora já a seguir vamos ouvir a Cristina. Eu vejo sempre a parte forense como a área mais prática da psicologia, né? E que de facto tem este nível de exigência. E sim, a psicologia e as ciências forenses, ao fim e ao cabo, estamos a falar um bocadinho da mesma coisa, não é? Só que nós, na prática, os psicólogos têm um caminho muito marcado, não é? Nós temos uma formação e temos uma profissionalização muito marcada, enquanto vocês na área das ciências forenses ainda não fizeram esse caminho, não é? Permite-me continuar, porque esse raciocínio é importante. Obviamente que a psicologia em si é profissionalizante e por isso mesmo não pode ser uma pessoa que não tem formação logo desde o início em psicologia a fazer o que o psicólogo faz. Quando nós falamos em ciências nunca são cursos profissionalizantes, são cursos em que se aprende a pensar. Mas obviamente que dentro das ciências forenses nós optámos aqui na Egas Muniz por duas grandes áreas, ainda que há outras que estão a emergir, que foi sempre a componente da biologia e a componente da química, que são aquelas onde maior número de perícias ou de skills técnicas e científicas são necessárias. Mas e depois temos outras áreas que começámos a desenvolver de forma autónoma, como a componente de documentos, outras áreas começam a emergir aqui, porque naturalmente as ciências têm que desenvolver os fundamentos científicos e técnicos para se poder depois aplicar na justiça. Portanto, há esse aspecto. Um cientista forense nunca se pode profissionalizar como um psicólogo logo de base, porque dos 3 anos são para aprender a pensar. É certo que o nosso curso é logo muito direcionado, mas aprender a resolver problemas. É algo de base e é o que diferencia um curso de ciências da maior parte dos cursos que são profissionalizantes e que é negativo numa sociedade, ou por outra, cria problemas numa sociedade que está muito virada para a profissionalização rápida e para sermos uma engrenagem na sociedade, porque uma engrenagem, quando estamos a pensar que engrenagem será melhor que é um cientista, se calhar uma nova engrenagem aqui entrava, a sociedade não absorve com tanta facilidade quando formatares logo uma pessoa. Esta pessoa vai encaixar aqui. Mas os psicólogos não são... Nós também temos 3 anos para refletir o que é que vamos fazer a seguir. Pronto, talvez a nossa vantagem de ser cientistas acabou aqui, não era? Eles são formatados de base, mas não, afinal não. Há aqui eu percebo o que tu queres dizer. Atenção, uma coisa é o doutoramento, já, seja qual for a área, um doutoramento já é exatamente para fazer isso, não independentemente da área. Mas um curso que não é profissionalizante tem que se distinguir de alguma forma de um curso que é profissionalizante. Sim, eu percebo, sim. Há um caminho, pronto. Nós também já passámos por esse caminho. Pronto, uma pergunta... As ciências são mais antigas que a psicologia. Sim, pois, está bem. Não vamos entrar nesta discussão. Não vamos ver se há mais perguntas. Põe ordem nisto. Mais perguntas da nossa plateia? Basta? Boa. Temos uma pergunta ali em cima. Muito bem. É só fazer chegar o microfone. Senhores, faz favor. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta que tem a ver também um pouco com o comportamento criminal e com o largo espectro de comportamentos criminais que nós atualmente temos na nossa sociedade e que provavelmente irão surgir outros no futuro. E a minha pergunta é de que forma, que desafios é que antevêem para as ciências forenses, sobretudo na produção de prova, em situações como, por exemplo, a utilização da inteligência artificial, por exemplo, na produção de indivíduos que possam não existir ou eventualmente colocar na pele de um indivíduo que não tem comportamento criminal o perfil de um criminoso. E, portanto, a verdade é que penso que as ciências forenses vão enfrentar também desafios neste sentido
quer da formação, quer provavelmente de olhar para estas áreas em termos depois de produção de prova, não sei. Não sei se queriam falar um bocadinho sobre este assunto. Eu posso falar, Obrigada. Isso já está a acontecer. Nós já temos casos na Europa em que imagens construídas, pronto, são construídas, mas que têm a identificação facial de uma pessoa que existe, que o colocam a cometer um crime que ele não cometeu na realidade. E nós não temos ferramentas, neste momento, enquanto há ferramentas para as imagens que são produzidas de outra forma, não é? Algum tipo de imagens produzidas por inteligência artificial, nós ainda não temos, não existem ainda ferramentas para demonstrar que aquilo foi produzido e não ocorreu. E isto colocou um desafio a nível europeu, a nível da justiça, naqueles 2 casos que estão identificados e que neste momento até são alvo de discussão, não é? Portanto, teve que se comprovar de outra forma que aquelas imagens não eram reais, mas não foi através de um mecanismo, não é, de desmontar a parte técnica. Foi através, novamente voltamos à parte do testemunho, não é? Da realidade da interação entre as pessoas e reconstruir toda a história de vida daquele dia do crime em que foi cometido, supostamente, porque senão aquelas imagens poderiam levar à detenção daquele indivíduo que de facto não cometeu o crime. Portanto, isto é uma questão. Eu ontem estava a ver um programa sobre inteligência artificial dos chineses, estava a dar na televisão, já não lembro, e de facto eles já têm tudo, têm robôs humanoides, etc. Obviamente que um dos senhores estava a discutir o assunto da utilização disto como um suporte ao nosso dia-a-dia. Mas isto vai colocar-nos a nós grandes desafios. Num dos podcasts daquele senhor israelita, como é que ele se chama? O do Sapiens. O do Sapiens, o Val... Pronto, aquele senhor que escreveu o Sapiens. Ele fez um podcast para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, já vim que hoje não acerto uma. Francisco Manuel dos Santos, e ele dizia que ele tem uma visão, eu gosto particularmente da maneira que ele tem de pensar, e ele dizia que nós nunca tivemos um desafio destes ao longo do nosso processo de evolução como espécie, que é todas as coisas que nós construímos, nós tínhamos o controlo sobre o princípio, o meio e o fim. Ou seja, nós temos a decisão final na máquina, na construção dos equipamentos. E aquilo que nós não temos aqui é o poder de decisão final em relação à inteligência artificial. Ela tem o poder de se autodesenvolver e de se e de aprender. Isto é uma coisa boa e nós podemos usar isto em grande vantagem para nós. Por exemplo, eles ontem mostravam a vantagem de terem um humanoide médico a dar consultas e a resolver problemas. Agora, isto transpõe-nos para outros problemas, não é? Que é como é que nós gerimos isto tudo nós como seres humanos e mantemos a nossa relação uns com os outros. Portanto, isto tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, e na vertente criminal, obviamente que essa dificuldade também vai surgir. Eu acho que eu posso partilhar a minha opinião, depois passar ali para o Alexandre. A realidade é esta, nós temos que a aproveitar e temos que ver os aspectos positivos que isto tem para a nossa organização, para o nosso funcionamento. Mas há aqui um problema que nós também não podemos esquecer, que é temos que trabalhar com ética e refletir bastante qual é o impacto negativo que isto tem, até na aprendizagem, não é? Vocês que usam o ChatGPT para fazer trabalhos. Estou a falar, não é? Cristina, isto é um assunto relevante, não é? Estamos aqui. Tem coisas boas, a gente também usa, olha, também usamos, não é? Mas há aqui outra componente, é o que é que eu não aprendo, o que é que eu não adquiro se uso aquilo para fazer tudo desde raiz. Estão a ver, por exemplo? E depois isto pode ser usado para fins que nós podemos perder o controle. E lá está, é a ausência do controle o aspecto mais negativo que era abordado. Luís, é uma pergunta muito complexa que tu fizeste. Óbvio que já foram ditos aqui alguns aspectos importantes, e este do Yari, ou qualquer coisa, que é a capacidade de controle.
É certo que há uma ilusão de controle, e todas as sociedades e nós, como indivíduos, temos mais uma ilusão de controle do que o controle sobre as coisas. Mas, enquanto espécie, temos uma necessidade de previsibilidade das coisas. É aquilo que nos demarca de outras espécies à superfície do planeta. E a inteligência artificial está a introduzir aqui uma evolução exponencial que não vamos conseguir, enquanto seres humanos, acompanhar. E como seres humanos, já éramos mais ou menos, eu vou dizer isto da forma mais polida que posso dizer, mas de facto somos um grupo de ovelhas, cada vez mais, em que as sociedades complexas, as grandes empresas, os Estados, os países, servem-se de nós para nos tirar o leite e a lã. Na prática, como é que se... E de facto, temos uma ilusão de controle. A inteligência artificial só vai otimizar esse sistema. E a pergunta é: qual é o nosso lugar aqui? Qual é o lugar que nós queremos definir? É certo que há coisas que não podemos voltar para trás. Mas ao andar para a frente, da forma como nós andamos, que é avançamos primeiro e depois pedimos desculpa, as coisas vão chegar a um ponto em que não há desculpa a fazer nem a dar, porque caímos num poço. E se somos ovelhas, garanto-vos, basta dizer que a inteligência artificial é o melhor para todos nós, 99% da população vai para um poço. Porque temos esta necessidade e temos este problema enquanto espécie. Nós acreditamos em coisas que não existem. É isso que nos une, é isso que nos dá força. Mas experimentem. Costumamos dizer: ok, conseguimos trocar coisas, eu consigo dar dinheiro a uma pessoa e receber uma maçã. Experimentem fazer isto com um chimpanzé. Olha para o papel, o que é que ele... Podem-lhe dar uma manga e ele dá-vos uma maçã. Agora, a ideia, o dinheiro, que é um produto criado, só nós é que temos essa capacidade. As pirâmides foram construídas por alguma razão. Não é? Portanto, a crença é a força e a fraqueza da nossa espécie. Simultaneamente. Se não a utilizarmos como deve ser, vamos cair num poço. Isto é o que eu penso. Bem, eu acredito nas pessoas. E, portanto, eu percebo o que o Alexandre está a dizer, mas nós temos espírito crítico, não é? E não vamos todos cair no poço. Alguns caem, como é normal, não é? A coletividade nivela sempre o mais baixo. Nós, enquanto grupo, nivelamos pelo mais baixo. Somos estúpidos. Pronto, vamos mudar de assunto. Mais perguntas. Assim agora... Tá, o professor... Ok. A questão que se coloca, ou que eu gostaria de colocar, como é lógico, em relação à inteligência artificial. Isto pode ser resolvido tudo muito bem, de uma forma tremendamente simples. É tirar a ficha do aparelho. Pronto, desliga-se. Porque não há dúvida nenhuma que neste mundo atual, o facto de toda a gente pensar branco, e se houver alguém a pensar preto, é o que está fora da caixa, habitualmente é o que está a pensar relativamente melhor. E em relação a este tema, comportamento criminal e ciências forenses, o problema é que já está estereotipado, de certo modo, um comportamento criminal. Se nós nos basearmos aquilo que a medicina presentemente faz, baseado na evidência, as coisas passam-se a ter um cariz completamente diferente e a serem percepcionadas como se tudo tivesse já a possibilidade de acontecer. Por isso é que no meu tempo não havia medicina baseada na evidência, mas sim medicina baseada na iminência. Era única e poderia ser dito o que era necessário para se pôr em prática e se resolverem situações. Portanto, a questão, neste momento, que me parece mais pertinente, a psicologia e outras áreas de pensamento
provenientes da sociologia, que no fundo são os aspectos que têm a ver essencialmente com o acumular de conhecimentos de caráter empírico e que posteriormente vão tentar ser colocados de uma forma mais científica. É um bocado difícil, a partir daí, termos dados absolutamente concretos, como, por exemplo, a nível de químicas e bioquímicas, em que é possível quantificar e percepcionar quais são as estruturas que existem, quais são os princípios ativos ou inativos. Portanto, quando se fala em comportamento criminal, como é que é caracterizado? Desculpem lá, isto faz uma confusão muito grande, eu não consigo. Obrigado. O comportamento criminal é uma conceptualização, não é? Generalista, é uma palavra, é uma designação, não é? Que envolve muitas questões, muitos aspectos, não é? Nós, quando falamos, há comportamentos que as pessoas cometem que têm uma base social, não é? E aquele indivíduo, se estivesse integrado num outro contexto, não o teria feito, mas como falou também na parte mais bioquímica, nós temos indivíduos que têm comportamentos baseados em déficits, em ausências de produção de certo tipo de neurotransmissores, não é? Ou de substâncias, não é? Que levam a que o indivíduo não tenha autocontrole. E o que nós muitas vezes, a psicologia e por isso é que eu digo sempre, é muito importante a ligação que a psicologia tem à biologia, à bioquímica e a essas áreas, porque, na verdade, nos ajudam a compreender como é que certos comportamentos surgem, não é? A perda de controle, por exemplo, uma lesão em determinada zona do cérebro. Eu avaliei uma vez um indivíduo que tinha marcas no crânio enormes, porque tinha sido vítima. A mãe tinha-lhe batido, quando ele era pequeno, com barras na cabeça, e, portanto, ele tinha não diagnosticado epilepsia, tinha episódios, aqueles episódios que têm um nome que eu agora não me recordo, mas recorrentes, e ele depois tinha descontrole a nível sexual. Não é? Ele foi diagnosticado, foi medicado, o sistema deu-lhe essa possibilidade e foi detido, não é? Mas, de facto, se aquele indivíduo fosse só detido e não tivesse sido feito uma intervenção mais holística no problema, se calhar a detenção só por si não o tinha ajudado a ultrapassar a falta de controle que ele tinha do comportamento, não é? O problema é que muitas vezes não há aqui isto tem muito a ver com o paradigma que nós temos de funcionamento em tudo. Eu acho que se passa o mesmo na saúde, da minha experiência, que é, nós temos um indivíduo, não é? Ainda hoje estava a pensar, nós temos o indivíduo no centro e havíamos de ter todos um olhar sobre o indivíduo para ver o que é que ele precisa de cada vertente. E isto acontece ainda muito na justiça, que é, vamos muito para fatores mais sociais ou familiares, ou eventualmente se o indivíduo tem um determinado aspecto, vamos para alguns aspectos psicoterapêuticos, mas na verdade não há ainda uma resposta integrativa, não é? Há certas ferramentas que estão a ser estudadas, mas que ainda não podem ser aplicadas em contexto forense, por exemplo. Mas essa sua questão faz todo o sentido. Existem vários fatores que explicam o comportamento criminal, que têm a ver com cultura, componente social, família e depois aspectos pessoais, individuais, que podem ter uma base genética. Nós podemos ter, por exemplo, a personalidade tem uma componente de hereditariedade que nós ainda analisamos, mas mais do que isso, a epigenética, por exemplo, tem um papel importante na passagem, por exemplo, dos modelos de violência na família. Isso começa a ser estudado. E, de facto, torna extremamente complexo, não é? A origem, a causa. Depois, a intervenção, às vezes, o que eu acho é que nós, na intervenção, levamos algum tempo a acompanhar a evolução da ciência. Mas é visível essa evolução. Eu, por exemplo, eu trabalho no sistema com o sistema de justiça há 34 anos e o olhar que nós temos hoje é completamente diferente do olhar que havia. Há uma profissionalização, uma cientificia, a utilização da ciência cada vez mais e os cientistas são chamados pelo sistema de justiça
a contribuir para formar essas ferramentas. Nós temos agora aí um exemplo de um projeto que temos a decorrer, coordenado ali para a professora Iris, que é a aferição de uma prova, de um instrumento que as polícias usam para avaliar o risco de violência doméstica. Isto é o exemplo de como a ciência pode ser um grande contributo, mas não se pode resumir só, não é? Mas isto, quando a gente pensa, o comportamento criminal, há uma solução para o problema, não é cada caso é um caso, porque existem padrões, existem questões, sabemos muito sobre o assunto do comportamento criminal, mas ainda não sabemos tudo, porque isso é uma meta. Agora, o que eu acho é que ainda não estamos a conseguir utilizar o conhecimento que temos na prática para resolver situações, porque a intervenção é outra conversa. Eu também gostava de contribuir, e talvez porque estamos numa casa de saúde e ciência, tentar fazer aqui a comparação entre a justiça e a saúde. O nosso Sistema Nacional de Saúde surge no final dos anos 70, a princípio dos anos 80. Nós não tínhamos Sistema Nacional de Saúde, o que tínhamos era um sistema em que quem tinha dinheiro tinha acesso à medicina, quem não tinha acesso à medicina. Surge o Sistema Nacional de Saúde e, obviamente, tem um crescimento e, juntamente com este sistema e com as necessidades, a ciência, principalmente a ciência dedicada à saúde, cresce muito. Eu lembro perfeitamente, no final dos anos 90, estava eu a terminar a licenciatura, no final dos anos 80, já tirei 10 anos à minha vida aqui. Estava a terminar a licenciatura, princípio dos anos 90, e a maior parte da investigação era a investigação que tinha aplicação na área da medicina, da saúde. E fiz parte de vários centros em que a dedicação era imensa a essas áreas e houve muito desenvolvimento. A justiça está há 30 a 40 anos atrás disto. Não há um sistema, não há um reconhecimento da necessidade de que outras áreas podem contribuir e muito para o desenvolvimento da justiça. E é esse paradigma que neste momento eu acho que estamos paulatinamente a mudar, mas estamos muito atrasados relativamente a essa situação. É preciso muito investimento, é preciso equipas integradas, porque caso contrário vamos estar no paradigma do século XIX e quase ainda, em muitos casos, daquele indivíduo lombroso, não é? Que ainda pensamos que certas situações, certas faces e isso vai. Está bem, mas do ponto de vista da intervenção, quantos dos teus polícias ainda não pensam assim? Portanto, a questão que eu coloco é como é que se passa para a sociedade isso. Nós estamos aqui a discutir e eu talvez não tenham noção que nós estamos numa faixa muito estreita da sociedade que está a ver os problemas de cima. A maior parte das pessoas que aplicam isto estão imersas nisto. E é difícil mudar os seus paradigmas. Há uma mudança grande, cultural, de formação e até geracional, que está a levar a uma mudança integrativa da utilização do conhecimento científico. Tu és positivo, eu sei. Claro, mas alguém tem que ser positivo neste padrão. A verdade é que se vê essa evolução, não é? Tu vês psicólogos e outros profissionais a trabalhar em conjunto, hoje em dia, não é? E outros cientistas, tu recebes perícias diárias. Mas eu disse que não estamos numa faixa, temos o privilégio, e até na própria instituição em que estamos, temos o privilégio de poder Obrigado, Daniel. Temos o privilégio de podermos unir-nos e estar uns com os outros e pensar de uma forma integrativa. Mas isto é um privilégio. O professor disse muito bem que as equipas multidisciplinares não existiam quando estava a fazer clínica no seu início. Eram só uma visão, não é? Sim, mas há uma evolução, temos que aceitar que há uma progressão e hoje já a aceitação de que as ciências fazem falta para a decisão judicial. Agora, há aqui uma coisa importante de dizer, a decisão judicial também não se pode resumir à ciência. Isso foi uma aprendizagem que eu tive que fazer. Deixa-me só terminar aqui relativamente à comparação. O diagnóstico diferencia-se muito da decisão judicial. No diagnóstico nós podemos recorrer a todos os meios e mais que houver para conseguir chegar a uma decisão que será sempre clínica, será sempre tomada pela pessoa que o faz. Portanto, nesse aspecto é única, pelo médico. No caso da justiça, que é feita pelo juiz, ele não pode,
enganar-se, porque aquela pessoa vai ser privada de algo que é do mais importante que nós temos, que é a liberdade. E, portanto, por isso é que se dizem dúvida para o réu, e quantos bandidos andam cá fora à conta da dúvida, não é? Mas isso faz parte do próprio sistema que não pode haver engano. E por isso uma perícia, quando é boa para tribunal, garanto-vos que é boa para qualquer lado, porque aquilo tem que ser, não é 100%, não é nada 100%, tem que ter um nível de precisão elevadíssimo. Eu vou aproveitar aqui estes pensamentos para colocar uma questão que nos chegou do nosso perfil do Instagram, onde nos perguntam o seguinte: os recursos em Portugal devem ser escassos? Pelo menos temos essa ideia generalizada. E a pergunta é se isso condiciona as conclusões, ou melhor, quantos crimes poderão ficar por resolver por falta de meios técnicos e científicos em Portugal? Eu não quero responder. Diz para o microfone, Alexandre, por favor. Eu não quero responder a essa questão. Eu acho que temos que falar sobre isso. É assim, não podemos dizer que o nosso sistema de justiça não funciona mal. Nós temos muitas coisas para resolver, não é? Eu acho, deixa-me só interromper, desculpa, tem muito que ver com aquilo que também já conversámos, da ideia romantizada das séries CSIs da vida, em que em 12 horas se resolvem os crimes, claro, não é? Que não existe na prática, não. Como é óbvio. Isto começa logo com o problema de quantos crimes que ocorrem que são denunciados, não é? Ou são identificados. Depois, como é que funciona o sistema de justiça? O sistema de justiça também tem problemas e anda a tentar resolver os seus problemas, não é? Mas, na verdade, o nosso sistema dá resposta a um grupo substancial de situações. Agora, temos que melhorar bastante, não é? Temos que melhorar, para já, olhem, a preparação dos profissionais para estarem mais adaptados à especialização e à necessidade específicas dos tipos de crime com que lidam, principalmente nos crimes que envolvem pessoas, que envolvem crianças, que envolvem adultos que têm questões, que têm limitações. Portanto, há todo aqui um trabalho, não é? Para vir trabalhar para estas áreas é como qualquer área, temos que nos especializar e isso é um passo que tem que ser feito, não é? Depois o que eu acho que falha bastante é uma excessiva politização de certo tipo de situações que leva a que, em vez de haver o trabalho verdadeiramente de articulação, há quase como uma competição entre serviços e entre áreas, em vez de se trabalhar em rede para todos conseguirem resolver o problema. Isto, para mim, constitui, na minha visão, o meu sentir de trabalhar no sistema, o grande desafio. Ou seja, nós, se nos articulássemos e conseguíssemos gerir melhor os recursos que temos, conseguíamos dar, de facto, uma resposta mais rápida, de melhor qualidade às coisas. Se fizéssemos essa evolução, já melhorávamos substancialmente a capacidade de resposta em termos de quantidade e de qualidade. Mas pronto, é um caminho. Eu vejo sempre isto como um caminho. Eu vou dar uma dica, sem entrar numa resposta direta. O que nos é exigido na sociedade, que tem uma estrutura piramidal, quer se queira, quer não, é que começamos especializamos, mas depois temos que nos tornar generalistas porque começamos a gerir. A gestão e a especialização estão em áreas diametralmente opostas, não é? E, de facto, quando não se conhece exatamente como é que as coisas são feitas, às vezes tomamos decisões que não são as mais corretas. E Portugal é, digamos, é a ponta da lança deste sistema. Quer dizer, na Europa, não é? Na Europa, mas usa muito isso. Tem esse problema e tem a ver com as chefias. E é transversal ao país. Não tem nada a ver com a ABC, esta instituição. Isto tem a ver com a cultura. E se calhar com os modelos. Muito bem, parece que temos mais perguntas. Boa tarde, o meu nome é Francisca Rodrigues e sou aluna do 3º ano de Ciências Forenses e atualmente a fazer o estágio em documentoscopia com a professora Alexandra Bernardo. E a minha questão era a seguinte: quais são os principais desafios éticos que os psicólogos forenses têm ao lidar com criminosos? Desafios. É assim, na minha experiência, eu tive um maior desafio que eu tive foi através de um trabalho de investigação científica, dizer à pessoa que estava a participar num estudo
ela partilhou informação comigo que levava à identificação de um segundo agressor. A pessoa estava detida, mas a outra pessoa não estava. E eu depois resolvi, com os meus colegas, reportar essa situação à polícia. E como deve calcular, depois nós estávamos a fazer um estudo num estabelecimento prisional. Desse estabelecimento prisional não tivemos a colaboração de mais um único indivíduo recluído por causa disso, não é? Mas aqui a questão que se colocava era, eu fiz o consentimento informado, dando indicação que tudo o que ele partilhasse não iria ser alvo, não ia ser comunicado para fins do processo dele, mas aquela informação que ele deu era uma informação que excedia, na minha perspectiva e dos meus colegas, aquilo que era aceitável e termos que reportar. Agora, nós temos, em relação a tudo o resto, nós quando fazemos uma avaliação de um agressor ou um programa de intervenção, informamos a pessoa de tudo aquilo que vai ser feito, que o nosso cliente na forense é a entidade, geralmente o tribunal, não é? A entidade que nos contrata para fazer aquela avaliação ou fazer aquele plano de intervenção, caso seja um plano de intervenção ou intervenção terapêutica ou de outro tipo, quem solicitou, e portanto nós informamos a pessoa do que é que vai ser feito, de como é que vai ser avaliado, e que se o indivíduo não se adaptar, nós informamos a entidade que ele não se adaptou. E portanto há uma objetividade sempre presente aqui. Então nós temos que garantir que a pessoa que está connosco, ela pode não saber ler e escrever, por exemplo, ou ter alguma dificuldade, mas nós temos que reportar. Se a pessoa não tiver em condições para perceber o que é que nós lhe estamos a explicar, nós temos o dever de reportar essa dificuldade, não é? Portanto, o nosso trabalho é um trabalho que, apesar de, em primeiro lugar, poder não parecer um trabalho do psicólogo padrão, não é? Nós também temos, a nossa função é promover que aquela pessoa possa ter a intervenção necessária para ela conseguir se integrar melhor na comunidade, não é? E isso passa muitas vezes por identificar os problemas que ela tem a nível do comportamento criminal, que é isso que o psicólogo forense faz, é? E depois sugerir uma intervenção nessas vertentes, que muitas vezes excede a problemática, ou pode não ter diretamente a ver com a problemática mais de natureza psicológica na perspectiva clínica que possa ser, pode ter a ver com outros fatores que excedem isso, ou que estão fora disso, não é? Mas geralmente nós temos esse procedimento de informar a pessoa, ela saber o que é que vai acontecer e o que é que acontece, não é? Nós temos que fazer um relatório onde informamos sobre a dificuldade que aquela pessoa tem ou sobre as características que ela tem, não é? Eu já tive um processo de um agressor que fizemos a avaliação e depois ele pôs-me um processo de crime contra mim porque eu disse que ele tinha um problema de psicopatia e afins, não é? E portanto, isso acontece, não é? Já aconteceu aqui outros colegas também, né? Que já têm termos de identidade e residência. A mim também já tive um recluso que disse que pronto, quando me apanhasse que me matava, eu fui à prisão falar com ele. Ele já não se lembrava de mim e até ficou surpreendido quando eu apareci lá, mas pronto, eu fiquei mais descansada de fazer face to face, não é? Olhos nos olhos, e disse, Sr. António, mas agora quero matar porquê? Passado estes anos todos. E pronto, aquilo foi um delírio que ele teve, não é? Mas de facto, às vezes isto ajuda, não é? Pronto, para vos dizer que riscos, não são grandes riscos, mas há que... nós estamos a lidar com pessoas, são pessoas que precisam, que tiveram o azar na vida, não é? De não se conseguir integrar como nós, não é? Na maior parte das pessoas da sociedade, felizmente, não é? E às vezes é preciso esclarecer bem e manter as coisas claras. Mas depois não controlamos todo o processo, não é? Estes dois exemplos. Mas em 34 anos, para além de algumas cartas menos simpáticas que recebi por ter falado na televisão, de alguns casos, que também, essa é outra questão, que isso aí é que eu acho que é importante, que é nós não comentarmos casos diretamente, principalmente se fizermos as avaliações ou se fazemos o acompanhamento das pessoas. E se fazemos o acompanhamento das pessoas, não devemos fazer as avaliações para o tribunal, saber fazer essa separação toda. Isso para mim é uma regra
que não se deve quebrar. Aliás, todos nós aqui seguimos esta cartilha, que é uma cartilha que é muito importante, e aí essa componente ética é a mais importante. Depois lá gerir umas ameaças, ou ir à prisão falar com o Sr. António que me queria matar, mas afinal ele estava mesmo, era irritado, porque não lhe tinham deixado ir a casa e tinham mencionado o relatório que nós tínhamos feito. E o meu nome vinha em primeiro lugar, não vinha em segundo, portanto... mas pronto, isto são coisas que acontecem, não é? Mas nós temos estes procedimentos. Estes procedimentos são procedimentos que garantem o nosso trabalho e também protegem a pessoa que nós avaliamos, não é? Também é importante. Obrigada pela pergunta. Eu não te quis interromper, mas era uma das perguntas que nos chegou era precisamente essa, era que tu já tinhas, que tu já terias estado cara a cara com homicidas e se não tinhas medo que quando eles são libertados te viessem bater à porta, porque não, a tua avaliação os tinha posto lá dentro. Assim, há aqui uma coisa que é muito importante, que é a justiça, a equidade, não é? Se nós tratarmos, aliás, isto está estudado nos estudos sobre o comportamento criminal, até na decisão de confessar na polícia, que os indivíduos que sentem que são tratados com justiça e com correção, que compreendem que a pessoa está a fazer o seu trabalho. E é isto, nós quando explicamos à pessoa, estou aqui para fazer este relatório, você matou a sua mulher, ou sei lá, mais os casos de abuso sexual, essas coisas, o indivíduo não quer falar. Nós temos ali aquela fase mais difícil, que até nós explicamos aos alunos, não desistam logo aos primeiros 10 minutos, porque às vezes podemos levar 1 hora a convencer a pessoa. Temos que estudar ali bem as características que ele tem, mas aquilo, às vezes é só dizer assim, olha, já o gato, o periquito, a mulher e o vizinho de cima contou a história e você não falou na primeira pessoa. Então se eu não falei, eu quero também falar, não é? Às vezes esta estrutura de funcionamento... Mas às vezes nós temos que falar com a pessoa, estamos a falar de pessoas que às vezes estão perdidas, não é? E se sentem esse tratamento com justiça, com clareza, com objetividade, e nós explicamos porque é que estamos ali a fazer e justificamos, as coisas geralmente correm bem. Eu nunca tive assim, tirando estes exemplos que dei, nunca tive problemas. 90% das situações em que nós tentamos a colaboração dos reclusos para estudos, por exemplo, eles aceitam. É como me dizia, eu não tenho mais nada para fazer, assim sempre estou distraído. Então, se forem raparigas, eles pronto, ainda gostam mais, não é? Mas pronto, isto para dizer que, de facto, a clareza, a objetividade e a frontalidade é um aspecto importante. Eu gosto muito de trabalhar neste setting. Há 2 coisas que eu gosto muito, é trabalhar neste setting e dar aulas. Pronto, são 2 coisas que são protetivas, não é? Porque se eu trabalhando neste setting não desse aulas, acho que não era tão equilibrada. Eu costumo dizer aos meus alunos que vocês são a parte positiva do meu dia, não é? Maravilha. É sim, senhora. Acho que temos mais perguntas, verdade? Olá, boa tarde. Eu estou aqui a ouvir este debate tão interessante e relativamente ao rap, daqui que o professor Quintas fez, como é que nós chegamos à sociedade? Há pouco falava sobre isso. Eu aqui vou ser um bocadinho provocatória e vou lançar a pergunta também à Joana Caboqui, neste sentido, apesar de ser moderadora, porque quando estávamos aqui a falar sobre a primeira questão colocada pela professora Luísa Gonçalves, inteligência artificial, isto reportou-me para outros panos de fundo, como por exemplo temos o Enki Bilal na ficção ilustrada, temos por exemplo o Heinlein como por exemplo o Estranho numa Terra Estranha, temos séries que muitos talvez tenham visto como a Western World, onde algumas das questões que foram aqui colocadas temos também algumas respostas possíveis para essas questões, não é? Alguns caminhos, e portanto eu dá-me ideia que muitas das questões de inteligência artificial ou imaginação e abstrato estão-nos a ser devolvidas por escritores e ficcionistas. Eu não estava aqui preparada para isto. Eu faço perguntas, que é aquele papel fácil, e hoje poucas. O episódio anterior
foi precisamente com autores, não é? Com autores portugueses que escrevem policiais e ficção. Eu acredito que a literatura pode muitas vezes ensinar-nos os caminhos e pode muitas vezes dar-nos lições sobre aquilo que foi feito e que esteve errado e de que forma é que nós podemos melhorar no futuro. Neste campo preciso da inteligência artificial, eu confesso que pessoalmente estou um pouco a leste de tudo isso. E não consigo olhar ainda para isso e perceber como é que isso vai ser um caminho que nós vamos poder usar só para o lado bom. Sendo que isso vai ser impossível, porque nada na vida tem só lados bons, não é? Mas era muito importante se conseguíssemos encontrar esse caminho em que a inteligência artificial nos levava mais para o lado bom da força do que para o outro. Neste momento temos muito medo de que estarmos só no caminho das trevas, não é? Mas eu acredito que há por aí muitos pensadores e muitos autores e escritores que vão conseguir criar mundos com recurso a essa inteligência que agora existe e dar-nos alguns caminhos que nós poderemos utilizar na nossa vida. Tenho fé. Sempre positiva. Aqui não levas outra coisa. Bem, então, muito boa tarde. Desde já gostava de dizer que fico muito contente de ver duas diferentes ciências aplicadas em confronto e em troca de ideias, numa lógica como nós gostamos de ver, numa hierarquia horizontal em que todos têm uma perspectiva de partilha e de melhorias. Mas gostava de voltar um bocadinho atrás, até porque, como o Alexandre já partilhou, estamos numa casa de saúde e ciências. E um dos desafios que nos temos imposto também enquanto investigadores, docentes aqui, tem sido por estas duas áreas a comunicar e a fazer investigação. E era um bocadinho nesse sentido que eu gostava que vocês também partilhassem aquilo que é o desafio de duas áreas que são convergentes em alguns pontos e divergentes noutras. Qual é o desafio de fazer ciência desta forma para conseguirmos chegar a uma lógica de aplicação prática, para lá daquilo que seja só o achismo que muitas vezes cai, mas principalmente como é que conseguiram encontrar esse ponto de equilíbrio e desenvolver a investigação conjunta, com conceitos diferentes que por vezes se tocam, mas com um objetivo comum, que é dar uma resposta aplicada e uma resposta não só de avaliação, mas de intervenção a esta sociedade que vai tendo cada vez mais desafios. Ricardo, antes de mais, obrigado pela questão. E às vezes acho que a capacidade de entendimento está do vosso lado, muitas vezes. Pela capacidade que tem de ouvir e de reperspectivar as coisas. Porque, vindo eu, como venho de uma forma extremamente estruturadas de pensar, lógicas, às vezes pesadas, quando encontramos algo que bate certo, raramente nos conseguimos desviar daquilo, e isso impede a comunicação entre áreas que, dizem as pessoas que estão diversas, não é a minha opinião. Não é a minha opinião. Brincamos muito, mas a minha opinião é diametralmente oposta. Onde é que eu acho que tiveram os maiores problemas no início foram culturais. E foi da cultura que a Faculdade de Psicologia está impregnada. Porque originalmente a Faculdade de Psicologia, quando nasce, era preciso ter um curso de ciências para entrar, obviamente ter formação base em ciências para entrar. E, portanto, toda a psicologia era articulada ainda com os princípios da biologia, da genética, tudo isso. E isso tem-se vindo a perder um pouco. E, portanto, a cultura tem mudado. Porque, no fundo, começaram a criar modelos muito com base na sociologia em vez de ser nas ciências, de como é que o pensamento humano é e como é que se articulam as coisas, em vez de ter uma base física. E com isto eu não estou a colocar de lado as nossas crenças ou hipóteses completamente fora da caixa, não. E o que nos tem unido é que a minha visão da psicologia, o que eu tenho transmitido, é que está muito mais próxima da física e da cosmologia do que propriamente da sociologia.
Porquê? Porque está a estudar algo que não se vê e que tem que fazer inferências para perceber a sua articulação. E quem faz isso são os físicos teóricos. Porque os sociólogos baseiam-se na cultura, no direito, na prática. Os psicólogos não. Tem de ser a partir daquilo que vem, tem que reconstruir modelos. E é aí que nós estamos a trabalhar em conjunto, acho eu, todos nós, de facto. Há modelos que foram criados na psicologia e esses modelos suportam sempre variáveis que são variáveis físicas, mas que estão sempre numa caixa negra e com um ponto de interrogação. E nós vamos testar os modelos substituindo a caixa negra por variáveis que existem mesmo. E aquilo pode dar certo ou não dar certo. Pode ser um problema da conceptualização do modelo, da psicologia, ou pode ser um problema das variáveis. Mas é aí que nós estamos a trabalhar em conjunto e eu acho que é a grande mais-valia e é algo que eu espero muito que nos sobreviva, que seja um paradigma, uma forma de pensar mais do que uma ideia de dois lunáticos e que se juntaram mais, mas que seja uma coisa que sobreviva e seja uma nova forma de pensar e que até destrinça a psicologia nesta casa de outras escolas. Mas obrigado. Quero confessar que foi graças às nossas escalas que se conseguiu fazer tratamentos estatísticos válidos e significativos. Estou a brincar. Isto foi um processo. Eu costumo dizer aos meus alunos que faço sempre a pergunta, eu estou a dar psicometria, que é uma disciplina difícil, e eu digo, qual é que é a ciência, a outra ciência com quem nós nos aproximamos mais? E a maior parte dos alunos diz sociologia, e eu costumo dizer, não, caríssimos, física quântica. Nós inferimos os processos. Nós não conseguimos ver a personalidade. Não é? Pronto. Então, como é que nós conseguimos comunicar? Não é? Para além de eu ter que aprender o que é um polimorfismo, já não me lembrava, e o meu conhecimento era muito radical, porque eu tive pouca formação em genética, não é? Na faculdade. Os polimorfismos, o que é estudar a fundo a dopamina e a serotonina. Não são objetos geométricos, atenção. Ter que estudar isso para conseguir perceber o que eles me diziam, não é? Porque são pessoas muito concretas, muito objetivas. E, portanto, nós os psicólogos gostamos de pessoas, fazemos todo o esforço de comunicação, eu aceito isso. Estou a brincar, mas pronto, tivemos de fazer aqui uma base, e eles também, eu não falo aqui só do Alexandre, mas também dos outros colegas que têm trabalhado, nomeadamente a Joana Conceiro, que também às vezes escreve os projetos que nós tentamos, tentar perceber os modelos uns dos outros e encontrarmos um modelo. Nós por acaso temos um modelo da psicologia que explica o comportamento agressivo. Agora alargámos às adições, não é? E temos um aluno que está a estudar o consumo do álcool, não é? E este projeto conjunto está a começar a tomar uma forma, mas nós temos um modelo que nunca foi provado na psicologia, que tem as variáveis ambientais, as variáveis genéticas, tem os fatores sociais, e nós ainda só estamos ali, assumimos que estamos a fazer aquelas relações. Mas foi assim, foi um processo de construção, de tentar perceber as diferentes áreas, de tentar eles perceberem os nossos modelos e nós percebemos os modelos deles. E, de facto, perceber a parte da genética e a sua implicação na psicologia não é nada fora da caixa. É uma coisa fundamental para nós percebermos o comportamento humano. Porque há uma componente. E nós gostaríamos muito que o nosso projeto tivesse uma vertente de epigenética. No futuro, quem sabe, não é? Não, já tem. Este ano temos um projeto de epigenética, só que é a primeira vez que estamos a fazer na casa, portanto... Pronto, mas é uma evolução. Pronto. Então, o professor está aqui, estou já aqui. Aproveitar. Mas pronto, respondendo à pergunta do Ricardo, de facto é um processo, não é? Também fazes parte deste grupo de trabalho. É um processo de construção em que nós pomos os nossos alunos a fazer teses. Isto só vai lá com as investigações todos os anos. Temos os alunos das ciências forenses e da genética com os alunos da psicologia e que fazem equipas de trabalho, não é? Os que vão lá fazer a publicidade para a escolha dos questionários, conjuntamente com o aluno que vai de bata para fazer os swapes vocais, e é assim que tem que funcionar. Eles têm que comunicar uns com os outros e fazer as recolhas ao mesmo tempo e fazer uma partilha aqui. Portanto, isto é um processo, mas é um processo que não é difícil, se nós quisermos. É discutido, obviamente que isto dá discussões, que é normal, não é? É um projeto que exige entrega de ambos os lados. Não conseguimos sobreviver sem isso. E é fácil
quebrar e refugiarmos cada um no seu local. Portanto, exige um investimento permanente nestas ligações. Eu vou-vos dizer, eu estava perdida na psicologia, porque eu estava farta da prática. Entendem? Só prática. E eu precisava de um desafio que me levasse a conhecer outras coisas que eu não tinha desenvolvido. E eu, pessoalmente, como psicóloga, sempre senti a ligação para a biologia. Aliás, era a minha segunda área de paixão, era a biologia. E, portanto, aqui conjuga-se uma ponte com uma coisa que é desconhecida, mas acho que, não, pelo menos para mim, não estava esclarecida, não está esclarecida, mas existe uma hipótese de criar um caminho. Portanto, não há muitos estudos que liguem estas duas áreas, da parte da genética, com a parte mais biológica, depois com a parte da agressão e dos consumos, mas já há algumas coisas e nós podemos desenvolver melhor isto, não é? Pronto, é um bocadinho. Só uma nota, agressão e consumo não são, para nós enquanto químicos, bioquímicos, biólogos, não são duas coisas assim tão diferentes quanto isso, porque nós sabemos perfeitamente quando há consumo de determinadas substâncias o tipo de alteração que a pessoa tem, e há pessoas que naturalmente sem o consumo têm essas alterações. Isso permite-nos que o consumo permite-nos dar, é uma espécie de amplifica determinados comportamentos e permite-nos ver eventuais fenómenos bioquímicos subjacentes aos comportamentos mesmo sem consumo. Portanto, há aqui uma ligação que vai para além. É assim que tem sido o raciocínio, por agora serve, sei que é limitado, mas é isso que nos tem aberto a porta. Temos espaço para mais uma pergunta. Olá, boa tarde. A minha questão, eu não sei se é possível... Depois, Joana, se puderes ainda abrir outra. Por mim, vamos chegar aqui toda a tarde. Tá. Minha pergunta, não sei se é um bocadinho utópico. Vocês acham que alguma vez poderá haver uma base de dados sobre comportamento criminal e todos os modelos que vocês acabaram de falar? Espero que não. Então, para que é que estão a fazer o estudo? Não é para base de dados, é para estudar para modelos, tendências, com modelos. todos os modelos. Ou seja, mas será que isso será possível um dia mais tarde? Quer dizer, se tu quiseres vender uma seguradora, fazes dinheiro com isso. Não, o objetivo, obviamente, nós estamos a recolher dados que são dados pessoais, não é? São dados chamados delicados, não é? Pronto. Mas o objetivo, e aliás, quando a gente às vezes tem que escrever o projeto, não é? Quando tivemos que escrever o projeto e pensar nas implicações futuras, isto levanta questões éticas, não é? E isso nós já discutimos muito. Mas aqui é um bocadinho, há muito trabalho, isto é um estudo mais experimental, não é? Tem mais de base, é uma coisa de estudo de base, que depois nós podemos, com certeza, pensar como é que estes conhecimentos podem ser usados em coisas mais complexas, não é? Não é tentar que aquilo tenha uma aplicação direta. Eu vou dar um exemplo. Houve uma altura em que se estudou muito a ligação entre os indicadores do batimento cardíaco e certas ativações do cérebro com o comportamento violento nas crianças. E isso levou a um conhecimento sobre que teve depois implicações nas estratégias que são usadas hoje para ensinar as crianças, por exemplo, aqueles exercícios que fazem de ligação de pontos para os miúdos se acalmarem, não sei o quê. Não é? Isto pode ter este tipo de efeito. Se nós não fizermos estes estudos mais experimentais, não conhecemos coisas mais de base. Agora, temos que ter a noção da nossa responsabilidade em termos éticos para este tipo de coisas. É um bocadinho isso, e acho que a tua pergunta é importante nesse sentido. Posso só dizer uma coisa, há 20 anos atrás estava-se a arrancar com a nutrigenética e com a nutrigenómica, que também é muito complexo em termos de interpretação dos resultados, porque os alimentos não são princípios ativos. Eu acho que está-se a construir modelos agora relativamente a esta parte da genética, da epigenética e do comportamento, ou de todas as questões relativamente à psicologia. E eu acho que eventualmente, daqui a 20 anos, espero que antes, agora anda tudo muito mais rápido, já se consiga ter respostas. A questão das bases de dados é outro nível, por causa lá está da ética e do que é que as seguradoras ou a própria indústria farmacêutica podem ou não fazer com esses dados. Então, a pergunta que tínhamos lá atrás.
Boa tarde. Utilizando o exemplo que a professora Cristina há pouco deu sobre o agressor que sofria de epilepsia, até que ponto é que, sendo que a professora disse que ele não estava diagnosticado com a epilepsia, até que ponto é que ele não podia utilizar o argumento de não saber da sua doença para ser ilibado das agressões? E até que ponto é que isso não pode ser utilizado também em termos de psicopatias e doenças assim do género? Posso responder, Joana? Então, é assim, são coisas diversas. Obviamente que eu posso ter uma patologia posso ter uma doença mental, posso ter uma patologia e não haver uma relação direta com o crime que eu cometo. Portanto, o juiz é que decide se há ali a aplicação de uma situação que se chama de inimputabilidade, não é? Portanto, o indivíduo não é considerado responsável criminalmente, mas tem que se demonstrar que não existe ou tem que se demonstrar que existe uma relação direta entre, por exemplo, o indivíduo sofrer de uma esquizofrenia e ter cometido o crime, ter morto alguém nesse resultado. E isto muitas vezes não acontece e nós temos as prisões cheias de pessoas que têm doença mental, mas que não são inimputáveis. Porque a demonstração da inimputabilidade é algo muito específico e exigente. E, de facto, tem que haver aqui uma segurança de que aquilo aconteceu. E, portanto, há casos de indivíduos que estão em hospital-prisão, onde se veio a demonstrar que têm déficit cognitivo profundo, não dominam o conhecimento, não acontece muito, por exemplo, até nos incendiários, onde nós temos mais de 50% da presença de doença mental. Devo-lhe dizer, por exemplo, no ano passado não foi aplicada um único caso a lei da saúde mental. Portanto, as pessoas, muitas vezes, o sistema de justiça evita a aplicação da lei da saúde mental porque acha que o indivíduo não é punido se for dado como inimputável. E eu devo-vos dizer que a inimputabilidade é a única pena de prisão perpétua que nós temos no sistema de justiça, porque os indivíduos podem nunca ser dados como tratáveis ou reinseríveis. E isto acontece nas prisões, não é? Portanto, há aqui um estereótipo sobre este assunto. Quanto à questão do caso em si, obviamente que o indivíduo foi tratado, mas foi punido, não é? Porque ele tem, apesar de... Uma coisa é ter a epilepsia, não é? Um problema físico que tem repercussões psicológicas, mas o indivíduo tem uma noção do mal que fez, não é? Portanto, tem uma noção, ele sabia que não podia fazer aquilo. Agora, aquilo que estava a contribuir para a sua dificuldade de autocontrole. E, portanto, a prisão mais a intervenção serão, no futuro, uma boa estratégia para a sua integração novamente, está a ver? Pronto, isto é importante. Agora, depende aqui muito do problema que a pessoa tem. Neste caso, um problema físico, como é o caso da epilepsia, não é? Pronto. No caso dele, terá uma base externa, não é? Lesões externas. Ele terá que se fazer a medicação e terá que ser acompanhado como um grupo específico de agressores sexuais. Mas isto não lhe retira a responsabilidade criminal. Não é? Uma coisa é eu ter a noção e ter um problema que me reduz o controlo. Outra coisa é eu ter uma doença que me inibe por completo ter a noção da minha responsabilidade criminal, ok? Por exemplo, os psicopatas têm uma perturbação da personalidade, que é uma coisa diferente numa doença mental. É uma perturbação da personalidade. Eles sabem claramente que estão a incumprir nas regras sociais. Mas, e eu sei que isto é uma temática muito complexa e há países em que lhe é imputado uma inimputabilidade parcial. Mas no nosso caso isso não acontece e na maior parte dos países isto não acontece. Porquê? Porque estes indivíduos têm uma noção que existem regras e normas, mas eles estão acima das regras e normas. Como o indivíduo dizia, sou um homem acima do homem médio. Não é? Portanto, as regras não se aplicam a mim. Há sempre uma transformação na visão daquele indivíduo de que eles são uma exceção por qualquer razão. Portanto, estas pessoas, o que nós temos para elas é a contenção. Na verdade, nós não temos, neste momento, outra ferramenta mais eficaz para um indivíduo que nem todas as pessoas com perturbação da personalidade cometem crimes, isso também é importante, nem todos os indivíduos com traços psicopáticos cometem crimes, e vocês, se calhar, se vos ler a sintomatologia, os sintomas da psicopatia, encontram logo aí um conjunto de indivíduos na política e na bola que correspondem àqueles padrões. Então no futebol, Deus nos livre, não é? Nos topos, é verdade, não é? Encontram, mas aqueles que cometem crimes, na verdade eles instrumentalizam a relação com as outras pessoas, e nós neste momento, em termos de intervenção, aquilo é uma estrutura de personalidade que é
que é estável, não é? Portanto, o indivíduo foi se desenvolvendo ao longo do seu processo de vida assim, chega à idade adulta e pensa e vê o mundo daquela maneira e sente o mundo daquela maneira. Nós, neste momento, o que temos para fazer com eles é a contenção, o controle. É? Em termos de modelos de intervenção terapêutica, há agora alguns estudos, e já feitos, por exemplo, nós na Universidade de Coimbra temos o professor Daniel Rios está a estudar um programa de intervenção em adolescentes psicopatas, que tem alguns dados interessantes, mas na verdade não temos grande capacidade para além do controle. Se nós lhe tirarmos a prisão, não vamos conseguir controlá-los. Não é? Portanto, aqui a problemática depende aqui, se estamos a falar de doença mental, se a doença mental teve na base de causar o crime ou não, isso tem que ser avaliado pelo tribunal, com perícias. Se de facto teve a ver com, porque o indivíduo tem uma doença mental, então ele é inimputável, ele tem que ser intervencionado, não é? E ajudado nesse sentido, ou então se tem outro tipo de perturbações, temos que perceber muito bem qual é que é e como é que vamos intervir. Os psicopatas são indivíduos que manipulam tudo em seu redor, não é? Por isso, se nós não tivermos muito controle sobre eles e treino de trabalhar com eles, acabamos por ser manipulados por eles. Portanto, deixo aqui este cap. Eu penso que a questão mesmo direta era se o indivíduo se podia utilizar esse subterfúgio para fugir à justiça. Se ele for para isso, ele pode fazer isso, mas se for considerado inimputável, ele tem todo um trajeto que terá que ser no local próprio e pode ficar para a vida preso. E nós temos protocolos para avaliar a psicoperturbações da personalidade e também para avaliar a simulação, porque nós temos indivíduos que simulam, que são esquizofrénicos, que têm sintomas, eu ouço vozes. Uma pessoa que tem de facto um problema como este não se expressa desta maneira. Mas nós temos na psicologia forense uma série de ferramentas que são usadas por... mas muitas destas coisas nós até aferimos através de um protocolo de entrevista que temos estruturado, que nos permite ver se de facto o indivíduo está com sinais de simulação, ou se de facto ele tem estas perturbações, ou então se ele de facto é um indivíduo que está dentro do padrão da inimputabilidade mesmo, não é? E pronto. Mas cabe sempre ao tribunal tomar essa decisão. Eu ficava aqui o resto da tarde a ouvir-vos falar, Cristina e Alexandre, vocês sabem, mas vamos ter que terminar aqui o nosso episódio. Cada uma das vossas perguntas dava por si só um episódio, porque os temas são todos muito interessantes e têm todos pano para mangas. Talvez nas próximas temporadas possamos repescar aqui algumas das vossas ideias. Obrigada por terem vindo, foi muito bom estar aqui com vocês. Para quem nos vai só ouvir através do nosso podcast, até ao próximo episódio, que será também da próxima temporada. E Cristina e Alexandre, obrigada. Até breve. Obrigada, Joana, por este desafio. Obrigado, Joana. E obrigada aos nossos ajudantes, não Obrigado a todos. Sim, também.